Se eu te perguntasse por que é que Jesus veio ao mundo, eu penso que a resposta primeira de cada um de nós seria: ele veio morrer pelos nossos pecados. Mas no texto de hoje nós vamos estar lendo somente 4 versículos. Jesus mesmo, com suas palavras, vai dar 3 razões para nós pela qual ele veio a este mundo. Eu convido você já a abrir a sua Bíblia, se você a tiver aí, no livro de João, que nós estamos acompanhando às segundas, quartas e sextas, meditando em cada um destes versículos, não pulando nada e seguindo o Evangelho de João. 3 dias na semana, às terças e quintas estamos acompanhando e seguindo os textos de Salmos, e nos nossos sábados nós temos a professora Vânia da Silva, que agora terminou o livro de Jeremias e está estudando conosco o livro do profeta Isaías. Mas hoje nós vamos estar em João, capítulo 12, e vamos ler o versículo 31 ao versículo 34. O texto diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Está aí o texto que nós vamos estar meditando. É um texto desafiador, mas que nós encontramos, como disse no princípio, que Jesus expõe para nós 3 razões para as quais ele veio a este mundo. Se você olhar no versículo 31, estão 2 delas aí. A primeira diz: agora é o juízo deste mundo. Então, a primeira razão que Jesus coloca aí neste texto, com poucas palavras, mas não com poucas palavras em todo o evangelho, não é nas suas palavras gerais, e eu vou até te levar a João 3 daqui a pouquinho. Ele veio para o juízo do mundo. Nós dizemos, não, ele veio para salvar o mundo, é verdade. Mas ao mesmo tempo que ele trabalhou, que ele atuou, que ele foi o Cordeiro perfeito para a salvação, ao mesmo tempo serviu a sua vinda para a condenação do mundo. E se você for comigo em João capítulo 3, versículo 19, você vai se lembrar que diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem era a luz que veio ao mundo? Jesus. Todo o contexto, capítulo 3, em verdade, desde o primeiro, não é? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz. Então, este é o contexto, capítulo 1 de João. E agora, no capítulo 3, ele está dizendo que a condenação do mundo, ou seja, o juízo do mundo é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, ao ele trazer a luz, ao ele mostrar a luz de Deus, o caminho, ensinar o caminho, então ele abriu uma porta de que o homem pode então escolher, não é isso? No versículo anterior, terminando o contexto de 3,18 aqui, ele diz: aquele que crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nós vemos que ele veio para juízo porque ele trouxe a luz, ele anunciou, ele mostrou o caminho da luz, mas os homens fizeram o quê? A maioria, claro, alguns aceitaram, graças a Deus, e não poucos, mas muitos, os que foram a juízo porque a luz apareceu, mas eles preferiram, eles amaram mais as trevas do que a luz, segundo o texto sagrado, porque as suas obras, o seu coração, o que eles querem fazer é o mal. E a segunda coisa que da condenação é para aquele que não crê. Antes não tinha Jesus para crer, né? Mas agora Jesus estava ali e anunciando e falando, e este evangelho haveria de ser escrito e hoje está em nossas mãos. Quem quer que creia na palavra de Deus que hoje está exposta, mas quem não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. Por isso, sim, Jesus Cristo veio para juízo. A segunda coisa, no versículo 31, ele disse: agora será expulso o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo, segundo a linguagem bíblica, é Satanás.
É Satanás. O homem, depois do pecado, deu esta vazão, deu este direito. Satanás tomou, não é, este espaço, não é, por causa do pecado. Então, ele agora é conhecido na Bíblia como o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, não, neste sentido, não tem nada a ver com Deus. A luz, que é Jesus, que é a palavra, veio ao mundo, agora se revelou. Mas uma das razões pela qual Jesus veio ao mundo foi para fazer o que ele está falando aqui. Vai ser expulso, ou seja, a vitória de Jesus sobre a cruz. E esta vitória foi falada dela lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Então Deus aparece no final do dia e depois de falar com eles, faz uma promessa no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa serpente estava falando de Satanás e agora Jesus disse que ele expulsaria o príncipe deste mundo. Então, ambos os textos mostrando a vitória de Cristo sobre o poderio de Satanás, e agora Jesus estava vencendo a ele ali através da cruz do Calvário. Então ele veio por essa segunda razão, veio para juízo do mundo, veio para vencer a Satanás e em terceiro lugar ele veio para testemunho a todos. No versículo 32 diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. O testemunho de Jesus na cruz do Calvário alcançou a toda a humanidade. Não foi só para o povo judeu, não foi só para os vizinhos daquela terra, não foi só para aquela geração. Hoje a cruz é um símbolo que tem por trás alguém que foi levantado há estes tantos anos atrás, aleluia. Este Filho de Deus que veio ao mundo, a luz, a palavra encarnada, agora ele foi levantado. O texto diz que este levantar mostrava, significava de que morte ele ia morrer, porque ele foi levantado naquela cruz, não é, do Calvário. Mas o interessante para nós é a terceira razão por que ele veio. Ele veio para trazer o testemunho a todos os povos. Agora todos conheceriam que houve naquela cruz uma vitória, que há naquela cruz uma porta de entrada para a salvação, que o sacrifício pelo pecado já estava feito e agora ele cumpriria através disso todo o seu trabalho, a obra pela qual ele veio. E no versículo 34 a multidão perguntou, fala, gente, mas eu ouvi na lei que o Cristo não morreria. Ele viveria para sempre. Como assim que vai ser levantado? E esta é a palavra. Ele vive para sempre. Mas antes que ele entrasse nesta ressurreição, porque ele ressuscitou, ele antes tornou-se, ele saiu da vida que ele já tinha, porque ele vive eternamente, de eternidade a eternidade. Ele já vivia no céu. Ele vive eternamente, de eternidade a eternidade, diferente de nós que fomos criados. Aleluia. Mas ele deixou a sua glória e ele teve que se encarnar para ser o cordeiro sacrificial para as nossas vidas. E ele, como cordeiro, foi morto, mas a morte não o pôde deter, porque ao terceiro dia o evangelho testemunha e muita gente testemunha, porque estiveram lá. A Bíblia nos conta, a história nos conta que ele ressuscitou e não só ressuscitou, ele tornou-se a primícia, o primeiro dos que dormem a serem ressuscitados. Para isso nós temos esta segurança, por causa da sua ressurreição, de que nós também, se morrermos em Cristo, haveremos de ressuscitar. Então, não há dúvida, aquelas pessoas estavam certas no que leram, e ainda que o Cristo haveria de ser levantado, haveria de morrer, era para cumprir a sua missão, mas 3 dias depois, ele seria ressuscitado e hoje já está à direita do Pai, e segundo a palavra do Senhor, intercede de lá por nós. Amém.